que as pessoas se motivassem com a minha história também. Acho que isso é muito importante, de ver que é possível recuperar. Fala pessoal, eu sou o Bruno Drummond de Freitas, tenho 31 anos e eu vim contar um pouco para vocês da minha história. Eu sou paciente 01 do estudo da UFRJ sobre a polilaminina, da doutora Tatiana. E eu recebi muitas perguntas, muitas dúvidas, todo mundo ficou interessado ali no assunto. Então eu vim aqui contar um pouco para vocês sobre o que aconteceu, contar um pouco sobre mim, como eu era antes do acidente, o que aconteceu durante o acidente, como que foi a minha recuperação, para deixar um pouco mais claro aqui para todo mundo sobre essa história. Uma das principais perguntas ali que eu recebi é sobre como foi o acidente. Eu estava dia 28 de abril de 2018, é o aniversário da minha avó. Eu moro em São Paulo, minha família mora no Rio de Janeiro, a gente tem uma casa lá em Teresópolis. A gente saiu de casa, eu, meu pai, minha madrasta e meu irmãozinho, a gente viajou de carro. No meio do caminho ali, a gente parou para comer. Na hora que a gente saiu do Graal ali, eu deitei no banco de trás, sem cinto, e dormi. E eu só lembro de ter acordado pós-cirurgia. O que me contaram da história ali é que na serra ali, subiram para Teresópolis, o meu pai ficou com sono, deu uma piscada no volante, bateu num poste, o carro capotou várias vezes, e como eu tava sem cinto atrás, eu não tive reflexo, eu não tive reação, então meu corpo ficou lá dentro, batendo pelo carro. Eu terminei de ponta cabeça, assim, só conseguia mexer a parte de cima aqui do pescoço. Eles falaram que eu fiquei muito bravo, que eu fiquei xingando todo mundo ali na hora. E eu não lembro de nada. Antes do acidente, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de fazer exercício, musculação, gostava de jogar futebol, sempre gostei muito de jogar no computador, gostava de sair com os meus amigos, sempre fui muito ativo. E eu sempre fui muito forte também. Meu peso médio naquela época eu tinha 85 quilos, mais ou menos, 84. Então eu tenho 1,80, eu era bem forte ali. Todo mundo sempre fala que eu sou sempre uma pessoa que anima ali quando tá com a galera e tal. No trabalho, todo mundo que trabalhava comigo falava que gostava de trabalhar, de me ter na equipe ali, que eu ajudava no clima da equipe. O que eu tenho para dizer sobre o meu antes do acidente é que, basicamente, o meu pós-acidente eu ainda continuo igual. E eu tento manter esse clima sempre bom. Acho que eu tenho uma energia que contagia. Eu acho que isso é muito importante pra gente curtir a vida e aproveitar os momentos. O meu tio, ele é médico, e na hora que aconteceu o acidente, ele já organizou todas as equipes ali para me atender. Eu tenho uma tia também que é neurocirurgiã, então ela com o meu tio já organizaram a equipe, todo mundo para me atender. Quando eu acordei, né, pós-acidente, porque eu não lembrava nada do acidente, na hora que eu acordei, eu não tinha movimento nenhum. Eu olhei para os lados, assim, eu vi minha mãe, meu pai, vi os médicos. Eles começaram a me explicar um pouco do que tinha acontecido do acidente. Em nenhum momento eles me falaram sobre a tetraplegia. Isso daí foi um diagnóstico que sempre foi dado para minha mãe e para o meu pai. Eu acho que por uma questão de ética ali, para não abalar o emocional. Mas na hora que eu comecei a tentar explorar meus movimentos ali, eu já vi que eu não estava mexendo nada. Não estava mexendo pé, não estava mexendo mão, não estava mexendo dedo. Tava mexendo o braço, eu simplesmente não mexia e não sentia nada. Foi um baque pra mim na hora ali, porque é muito estranho, né? Você viver 23 anos ali ativo e do nada, por conta de um acidente que ninguém esperava, pronto. Na minha cabeça tudo tinha desmoronado ali. Eu não lembro de nada do acidente, da cirurgia, eu não lembro de nada do que aconteceu. Eu entendi que tinha sido algo bem grave. Eles comentaram comigo que eu tinha entrado num estudo da UFRJ, que eles tinham injetado uma substância durante a cirurgia na minha coluna, na minha medula. A polilaminina, ela ajuda numa hora da lesão, onde os neurônios não perdem a conexão, ela meio que pavimenta um caminho ali para os neurônios se reconectarem. Me alongavam muito, porque quando você fica muito tempo sem se movimentar, o alongamento é muito importante para garantir que seu músculo não vai reduzir, não vai ficar com um músculo menor que o outro. Umas 2 semanas depois, quase 3 ali, eu mexi o meu dedão do pé. E aí todos os médicos comemoraram, a Tatiana comemorou, e aí eu olhei assim e falei, e aí, beleza? Eu mexi o dedão do pé, mas o que eu vou fazer com o dedão do pé se o corpo inteiro não mexe, né? Eu não entendi nada porque eles estavam comemorando, e aí eles me explicaram um pouco de o que significava isso, né? Quando o cérebro manda um sinal para uma extremidade do corpo, significa que o sinal está passando pelo corpo inteiro. Isso mostra, gera esperança de que voltem outros movimentos do restante do corpo.
O meu diagnóstico era de tetraplegia, os médicos falavam para o meu pai e para minha mãe que eu ia ficar de cadeira de roda pro resto da vida de forma dependente, sempre ia ter que ter alguém me carregando, alguém me auxiliando e tal. E quando eu fiz esse movimento do dedão do pé, que eles começaram a mudar um pouco o discurso. Quando eu mexi o dedão, eles falaram, não, agora eu acho que ele vai conseguir andar de cadeira de roda, mas de forma independente. E aí o tempo foi se passando, eu comecei a recuperar alguns movimentos. Todos os movimentos que eu ia recuperando bem aos poucos eram todos muito suaves, movimentos muito tímidos. Conseguia fazer um movimento só na vertical de esticar a perna, só que eu não esticava. Eu só acionava o músculo. E no hospital o pessoal ia me estimulando. Eu fiz muita fisioterapia de prancha, por exemplo. Então quando você sofre um acidente desse, eles te colocam numa prancha, que você está na horizontal, e eles te colocam na vertical, aí você desmaia. Porque você tem que voltar a recuperar a parte do sangue rodeando pelo corpo, assim. Então essa foi uma coisa que eu fiz muito, desmaiei muito fazendo esse negócio. Aí colocavam minha perna num negócio de bicicleta que era automático, não era eu que mexia. Mas parecia que ele estimulava o movimento, porque era automático e ele ia fazendo ali os movimentos. E aí essa foi a minha fase no hospital. Então no hospital ali durou acho que 1 mês e meio aproximadamente. Eu saí do Rio de Janeiro e fui transferido para a ACD. A ACD é uma instituição brilhante, os funcionários muito carinhosos. Eu fiquei lá acamado no quarto, acho que quase 2 meses, fazendo fisioterapia todo dia, de manhã e de tarde. Muita fisioterapia ocupacional, muita fisioterapia na piscina e muito alongamento, muita fisioterapia naqueles tatames. Outra coisa muito legal que eu fiz lá na ACD que tem é uma máquina, né, um robô, que eles te colocam de pé assim, prendem sua perna, te prendem inteiro, e ele simula, tipo, caminhado, assim, é bem da hora. Eu vou até deixar umas imagens aí pra vocês verem que o negócio é muito tecnológico. Eu fiquei lá na CD aproximadamente 1 mês e meio, 2 meses, e aí quando eu saí da CD, eu voltei para casa do meu pai. Eu sempre estive acompanhado de 2 enfermeiras. Nessa época eu ainda não tinha controle de urina. Se eu precisasse fazer xixi, eu tinha que usar sonda. Ou ele escapava, ou eu tinha que usar sonda. Aí no banheiro também, eu não conseguia, não tinha total controle para fazer o número 2 ali. Tinha que usar supositório, eu sempre tive que ter esse suporte para ir recuperando. Continuei ainda indo para CD. Catei muito milho durante essa recuperação, porque para recuperar o movimento fino do dedo, ele tem a coordenação. E a prioridade ali era eu recuperar o movimento da pinça. Meu movimento da pinça no lado direito, ele é bom, ele funciona bem. No lado esquerdo ele é bem frágil, assim, ele até que é útil, mas não chega nem perto do lado direito. E aí eu fiquei em casa, fiquei acamado lá em casa e meu pai me levava para fazer fisioterapia todo dia. Meu pai, ele é bem disciplinado, tipo, o bicho é brabo, eu não podia faltar. Não podia, tinha dia que eu não queria ir, ele não deixava. Nesse tempo inteiro que eu passei de trajeto, desde quando eu mexi o dedão do pé, o meu ânimo parece que mudou ali. Tipo, parece que virou uma chave que eu voltei a ser quem eu era antes já. Então, eu voltei a ser animado, voltei a acreditar que eu ia recuperar. Acho que a motivação durante todo esse processo é super importante. Uma pessoa que não aceita que é um acidente, que essas coisas acontecem e, pelo menos, da graça a Deus estar vivo, tem que tentar recuperar, tem que tentar se esforçar. O mental muda muito ali na recuperação, ele é super importante. A polilaminina, ela é um medicamento que vai ajudar a conexão dos axônios. Agora, se não tiver o mental da pessoa ali ajudando, motivando, mantendo a disciplina de fazer exercício, não vai fazer o milagre de você voltar a fazer tudo voltar, por exemplo, na situação que eu voltei. Eu acredito muito nisso. E aí eu comecei a fazer fisioterapia particular, eu fiz na PhysioAction com o Dr. Enio, genial, ele é um especialista de lesão medular e pessoas com deficiência, e ele tem várias técnicazinhas ali na hora de fazer os exercícios que são muito úteis. E aí eu vou dar como exemplo uma, que acho que foi a mais brilhante ali, que me fez eu me sentir um bebezinho ali, muito esquisito, que ele me colocou para engatinhar, para eu voltar a andar. Eu não sabia que eu não tinha sensibilidade do torso direito, do meu tronco ali, e ele me colocando para engatinhar, eu comecei a entender que eu conseguia travar meu corpo, assim, de um jeito que eu pudesse voltar a andar. E aí, depois de engatinhar, ele começou a me botar de pé, começou a provocar a minha caminhada ali, e eu fui evoluindo muito rápido depois disso.
Comecei a evoluir, saí da cadeira de roda, fui pro andador. Aí do andador eu fui pra muleta, da muleta eu fui pra bengala. E aí da bengala eu saí e já comecei a conseguir fazer mais uma musculação, começar a fortalecer meu músculo, porque não adianta nada você voltar a ter um movimento e o músculo não tá ali para ajudar. Então, fazer musculação para recuperar o músculo, tudo isso é muito importante na recuperação. Na hora que eu comecei a ficar mais independente, assim, por exemplo, a primeira vez que eu consegui fazer xixi, isso foi uma puta de uma conquista. Todo mundo que passa por uma lesão dessa sabe que toda mini conquista ali é uma vitória. Então, pô, eu não conseguia fazer nada, né? Na minha recuperação ali no começo, eu não conseguia nem virar da cama. Eu tinha que ficar pedindo para as pessoas me virarem. Eu não conseguia comer, não conseguia escovar dente, não conseguia ir no banheiro. Aí eu comecei a recuperar. E aí eu, por exemplo, comecei a conseguir amarrar o tênis. Eu treinei muito amarrar o tênis, porque eu não tinha esse movimento direito. E aí eu fiquei muito feliz, obviamente. Tipo, não precisava mais de uma pessoa vir para amarrar o meu tênis. Sempre foi uma recuperação que, assim, eu que passei, eu achei demorado. Mas quando eu me comparo às outras pessoas, quando eu fiquei na CD, eu conseguia me comparar com as pessoas que tinham a mesma lesão da minha. Tipo, as pessoas não conseguiam se recuperar na mesma velocidade que eu estava recuperando. Eu espero que todo mundo tenha a possibilidade de acessar a polilaminina. Eu sei que ainda está na fase de estudo, que existem as burocracias para acontecer ali, para as pessoas terem acesso. Eu fui a primeira cobaia, fui o paciente 01 ali, que foi um teste da substância. Ela já tinha sido testada em rato e tinha tido sucesso. E o meu primeiro objetivo aqui com esse vídeo é que as pessoas que estão acompanhando tudo que está repercutindo na mídia e tal, tenham um pouco mais de conhecimento sobre o que aconteceu comigo. Queria que as pessoas se motivassem com a minha história também. Acho que isso é muito importante, de ver que é possível recuperar, que existe uma possibilidade. A minha lesão foi numa lesão aguda, então foi uma injeção que aconteceu na hora pós-acidente, menos de 24 horas depois do acidente. Eles ainda estão querendo evoluir o estudo para lesões crônicas. Hoje em dia, eu trabalho, sou 100% independente. Minha namorada é do Rio de Janeiro, eu fico fazendo bate-volta para ver ela. Isso já é uma prova ali da independência. Depois da minha recuperação, eu sempre gostei muito de fazer trilha, essas coisas. E aí a gente lançou ali a primeira viagem, tipo, eu fui pro Jalapão. Foi a minha primeira viagem pós-recuperação. E, tipo, foi um desafio, porque tinha o tema de eu controlar a urina, no Jalapão, não sei se todo mundo conhece, mas os pontos turísticos são muito distantes um dos outros. Então, tipo, pra eu ficar no carro, conseguir segurar, eu não conseguia segurar sempre, eu tinha que parar no mato. Tinha um lugar lá que era uma montanha de areia, assim, que era uma caminhada, era um desafio para eu explorar e tal. E foi minha primeira viagem, assim, meu primeiro desafio que eu gostei muito de fazer. Depois teve um outro negócio que meu irmão me levou para subir um pico. Tipo, foi um desafio, eram 2 quilômetros de subida, degraus muito grandes para subir, assim, chegou no final, eu não conseguia nem subir sozinho, eu precisava que me puxassem, assim, eu apoiando para eu conseguir subir, porque era muito difícil a trilha mesmo. E foi engraçado, porque a gente acampou lá em cima, né? E aí a gente acampou e a gente começou a beber lá, comemorar um aniversário de um amigo. E eu bebi, assim, foi uma das primeiras vezes que eu bebi, assim, num lugar meio desafiador, assim. E lá era perigoso, tipo, se eu moscasse, eu podia cair da montanha, então eu tinha que tomar cuidado. Muito desafiante, foi divertido. Então é um tipo de história, assim, que eu já consegui fazer depois da recuperação. Hoje em dia eu trabalho, sou independente, consigo treinar, consigo trotezinho, consigo nadar no mar, eu amo nadar no mar, pegar jacarezinho ali, hoje em dia eu sou capaz de fazer isso. Tô 100% feliz, consigo dirigir carro manual, independência, escovar dente, comer, consigo cozinhar, eu gosto muito de cozinhar, então andar de bicicleta, são inúmeras coisas que hoje em dia eu consigo fazer basicamente quase tudo. É uma realidade hoje em dia que eu fico muito feliz, que obviamente eu gostaria que o máximo de pessoas que sofreram esse tipo de acidente pudessem atingir esse nível de recuperação. E eu acredito que num futuro breve, eu não sei se daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos, eu tenho certeza que a medicina vai chegar num nível de que as pessoas vão conseguir se recuperar, que nem eu me recuperei. E aí eu queria passar aqui minha gratidão pro resto da minha vida, para todo mundo que fez parte da minha recuperação. Então, meu tio, que organizou tudo,
Minha tia neurocirurgiã que participou da cirurgia, organizou tudo ali. Foi uma cirurgia impecável. Queria agradecer à ACD, ao Copstar, todos os médicos dessas instituições que participaram da minha recuperação, enfermeiros, fisioterapeutas, meus amigos, minha família, todo mundo que me acompanhou ali e que esteve do meu lado. Acho que eu vou ficar pro resto da vida com um sentimento de gratidão. Queria agradecer também todo mundo que está me acompanhando aqui, que está despertando interesse no assunto, que me mandou mensagens me parabenizando, me ajudando ali a entender o tamanho do negócio que eu estou envolvido, que eu não faço a menor ideia. Eu estou começando a entender agora, estou começando a aprender agora, eu estou tentando ajudar todo mundo e é isso. Agradecimento aí para todo mundo, meu joinha aqui, ó, joinha torto para todo mundo e segue o baile ali todo mundo. Você achou que ficou bom?